Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Carlos. Vamos falar hoje um pouco sobre periodização na história. A periodização é uma forma que os pesquisadores e historiadores demarcam um tempo para estudar e analisar e interpretar a história. A gente tem várias formas de periodização. Tem um dia, 2 dias, 10 dias, um mês, um ano. Isso é a curta duração. Tem períodos maiores, como 10 anos, décadas, 100 anos, já seria um século, longa duração, 1000 anos, milênio. Uma das formas que foram utilizadas para demarcar a história desde o século XIX pelos historiadores é algumas especificações muito específicas, como o início da escrita em 3500 a.C., que é chamado antes disso de pré-história, e de 3500 a.C. até a queda do Império Romano Ocidental é chamada de História Antiga, e o período de 476 d.C. até 1453, quando a queda do Império Romano Oriental e a ascensão do Império Otomano, é chamada de Idade Média. E a partir de 1453 até a Revolução Francesa, que é de 1789, a gente chama de História Moderna. E de 1789 até os dias atuais, a gente denomina de História Contemporânea. Essas demarcações, elas são feitas a partir de uma perspectiva europeia. Então, foram os historiadores do século XIX da Europa, sob uma perspectiva e um olhar, uma interpretação das fontes históricas a partir do conceito que eles estabeleceram. Então, por isso, deixam muito a desejar nos dias atuais para a nova história em relação à demarcação dessa construção histórica em relação à América, à África e à Ásia. Então, não há elementos a partir dessa perspectiva europeia em relacionar a demarcação histórica com esses povos. E ela também negligencia o fato de desconsiderar outras fontes históricas além das fontes escritas oficiais, isso do século XIX. Por exemplo, ao demarcar pré-história, aqueles povos que não tinham dominado a escrita ainda. Então, desconsideram a produção humana antes do início da escrita, que é 3500 a.C. Bons estudos, fique com Deus.